Olá, crianças do quarto ano. Nós vamos iniciar hoje uma nova aula, a aula de português sobre os sinais de pontuações. Iniciando falando que os sinais de pontuação eles são muito importantes para que fique entendido a mensagem que a gente quer passar. Então, a gente tem que ter cuidado e dar atenção às pontuações para que a nossa ideia seja repassada para o leitor. Aqui a gente vai ter umas dicas de como pontuar bem uma frase, um texto, para facilitar o entendimento de quem vai estar lendo o nosso texto, a nossa frase. Para que os sinais de pontuações? Para que é que serve? Eles indicam na escrita as possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão dos nossos pensamentos, das nossas emoções, o que vai fazer com que a frase fique mais clara e a compreensão do texto fique mais simples. Os sinais de pontuações, ele aponta para os ritmos da escrita, como conforme, durante a explicação desse slide, a gente vai estar vendo os sinais de pontuações e as formas que nós podemos utilizar para melhor entendimento de quem vai estar lendo o nosso texto. Aqui nós temos as aspas, a vírgula, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, certo? O ponto final, ele vai indicar que a frase terminou. E o ponto de interrogação, ele sempre vai estar indicando uma pergunta. O ponto de exclamação, ele vai indicar uma admiração, quando você diz, oh, que legal, que bom, saudades, vai ter que usar o ponto de exclamação. Os dois pontos, ele vem sempre indicando que depois dele vai existir a fala de alguma pessoa, né? A frase, o travessão, ele vai indicar que alguém está falando, a reticência, ele vai indicar que o pensamento, ele deixou a frase interrompida, que vai continuar, tem mais alguma coisa para ser acrescentada durante a reticência. A vírgula, ela vai indicar uma pequena pausa. O ponto em vírgula, ele vai indicar uma pausa que ela é maior do que a vírgula, mas ela é menor do que o ponto final. As aspas é quando a gente vai falar, vai indicar no texto a fala de alguém. Então, a gente coloca entre aspas, ou para ressaltar um assunto, uma fala, certo? E o parêntese, ele é indicado para separar as expressões da fala, né? Quando você coloca uma palavra entre parênteses, vai indicar que ali tem uma expressão que é utilizada para chamar a atenção, que é o que nós vamos ver durante o nosso slide. Pronto. O ponto de interrogação ele vai estar sempre assim, foi, quando, onde, quem, por quê? Ele vai estar indicando uma pergunta, por que você veio aqui? Quando foi que aconteceu isso? Quando você vem? Quem é você? Onde você está? Tudo isso ele vai ter que ser seguido pelo ponto de interrogação. Sempre que tiver a ideia de pergunta, teremos que usar o ponto de interrogação. O ponto de exclamação, olha aí. Olha a entonação que a gente usa nos pontos de exclamação. Sem o ponto de exclamação, nós iríamos ler essa frase. Você é estudiosa, o palhaço é engraçado. O dia é estrelado, bom dia. Garoto, brigão. Então, com o ponto de exclamação, ele fica, como você é estudiosa, que palhaço engraçado, que céu lindo e estrelado, bom dia, obrigado. Então, o ponto de exclamação, ele vai indicar uma surpresa, um susto, um espanto, um momento de felicidade. Tendo isso, sempre nós utilizaremos o ponto de exclamação. Os dois pontos, eles são indicados para introduzir uma fala, né? Quando eu digo, estava conversando com Ana e ela falou, 2 pontos, né? A fala do personagem é indicado por outro ponto.
Também quando eu for indicar uma citação, Paulo Freire disse que, coloco os dois pontos, a educação é importante para o crescimento e a evolução do ser humano. Então, antes de eu fazer uma citação, eu tenho que colocar dois pontos para indicar uma enumeração ou um resumo. 10 anos depois, não passávamos disto. O que nós não passávamos disso? Aí, coloca os dois pontos para saber o que é que a gente não passava disso. Um bando de garotos zombeteiros. Então, antes da fala ou da explicação, nós utilizamos. Para vocês, inicialmente, a gente vai usar mais durante a fala dos personagens, né? Durante o texto, as falas dos personagens, a explicação do narrador no texto. Então, quando vocês escreverem um texto, eu estava na casa de uma colega e ela falou, dois pontos, travessão embaixo e diz a fala do personagem, ok? O travessão. Quando nós estamos falando de um diálogo, quando acontece um diálogo, ele sempre vai ser seguido de um travessão. Se eu estiver dizendo, ele falou, dois pontos, o travessão embaixo, você coloca a fala do personagem. Quando não, o travessão ele vai indicando um diálogo. Falou, que foi a primeira pessoa que falou. Alô, foi o outro que respondeu. É da casa da Maria, então foi a primeira pessoa que falou, que perguntou. Não, o senhor ligou errado. A segunda pessoa que disse alô é a mesma pessoa. Então, quando usamos os travessões durante o diálogo, não é necessário. Ele falou e ele respondeu, né? Se fosse de outra forma, dizendo, Maria ligou para João e disse, alô. João respondeu, alô. Maria disse, é a casa da Maria. Então, para evitar essa repetição, nós só usamos o travessão durante o diálogo. Aqui nós temos a vírgula. Nós vamos estudar sobre a vírgula e falar sobre o poder da vírgula. Aqui nós temos umas frases e a gente pode entender o sentido da frase. Então, a vírgula ela pode ser usada em uma pausa ou não. Se eu colocar a vírgula na frase, o não, espere. Então, tem um intervalo entre o não e o espere. Então, esse intervalo ele é representado por uma vírgula que quer indicar uma pausa. Outra forma, o poder da vírgula, é que ela pode sumir com seu dinheiro. Eu tenho R$ 23,04. Se eu mudar a vírgula lá depois do 2, ele vai ficar que eu tenho R$ 2,34. Ele pode criar heróis ou não, como eu digo. Isso só ele resolve, né? Então, uma coisa pouca aí a pessoa pode resolver. Se eu tirar a vírgula, fica isso só ele resolve. Veja como é importante o uso da vírgula. Ela pode ser a solução. A vírgula ela pode ser a solução de alguns problemas que nós vamos perder. Nada foi resolvido. Se eu mudar a vírgula para depois do nada, eu vou ler de outra forma. Vamos perder nada. Foi resolvido. Olha como mudou todo o sentido da frase quando a gente muda o local da vírgula. A vírgula ela também pode mudar a sua opinião quando ela diz não queremos saber. Se eu colocar a vírgula depois do não, vai ficar não, queremos saber. Então, na primeira frase, está dizendo que a pessoa não quer saber. Na segunda, ela está pedindo não. Tipo, não, pare aí que eu quero saber. Ela pode condenar ou salvar. Quando ela diz não tenha clemência. Então, está dizendo que não é para ter clemência, é para agir de forma brutal. Na segunda frase ela diz, não, tenha clemência. Então ela está pedindo uma pausa, não, espere aí, calma. A vírgula vem dando essa ideia de calma, fique tranquilo, vamos pensar novamente, tenha clemência.
A última frase que tem aí no slide é: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 às suas procuras. Então, dependendo do local da vírgula, ela vai mudar todo o sentido. Se eu colocar a vírgula depois de mulher, vai ficar: se você for mulher, né, você certamente vai colocar a vírgula depois da palavra mulher, que vai ficar: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Já se for um homem, que escrever ele cantar: se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Viu como a vírgula ela pode mudar todo o sentido de uma frase? É a mesma frase, né, repetidamente, e quando a gente muda a posição da vírgula, ela muda todo o sentido da frase. Na próxima, nós temos o ponto e vírgula. Uns trabalham, outros descansam. A gente pode observar que a pausa do ponto e vírgula ela é bem maior do que a da vírgula, mas não chega a ser um fator determinante como o ponto final, que a gente já viu anteriormente. A aspa. A aspa, nós temos aí duas imagens que vai mostrar sucessivamente. Chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Então, o O vem aí entre aspas para indicar, né, a precisão desse tempo. Chegará o tempo. Por que o O de o tempo está em aspas? Porque pode ser um tempo próximo, pode ser um tempo distante, pode ser há 100 anos, pode ser daqui a 1000 anos, é um tempo indefinido. Então, a palavra o ó está entre aspas, porque o tempo aí está indefinido, não sabemos a precisão do tempo desse texto bíblico. Na outra diz que a educação dos filhos é na educação dos filhos que se revelam a virtude dos pais. E ela está toda dentro de aspas, toda a frase dentro de aspas, porque ela é uma frase não minha, mas de Coelho Neto. Então, quando eu falo a fala de outra pessoa, ela tem que estar dentro de aspas. Ponto final. Né? Ele vem reforçando, tendo uma total certeza do assunto. Tudo é força, só Deus é o poder. E ponto final. Não se discute, eu não estou querendo mais comentário, não tem mais o que se questionar. Deus é o poder e pronto, isso é um provérbio português em que ele vem determinando, por isso o ponto final, no final da frase. A reticência, ela tem o significado de algo que você está pensando, de algo que ainda tem para falar. Quando eu digo, pensando em você, reticência, o que é que você está pensando sobre mim, você não falou, fica subentendido, né? Fica a critério da sua imaginação o que você está pensando sobre o que eu estou pensando sobre você. Você não sabe o que é que eu estou pensando. Então, eu coloquei a reticência e fica a critério da imaginação. A reticência indica que a frase não foi terminada. Tinha algo que eu não transcrevi, que eu não falei. O ponto e vírgula, né? Tem uma frase, uma imagem que é do Setembro Amarelo, que ele diz que a vida às vezes só precisa de um ponto e vírgula, uma parada maior, não é um final, né? Mas é uma pausa maior em que a gente vai mudar o sentido geral de toda a frase. Então, crianças, essa foi a nossa aula, bem rápida, né? E espero que vocês tenham ficado entendido. Qualquer dúvida, vocês procurem a tia Manu. A tia está disponível para vocês. E é uma alegria. A alegria não chega apenas no encontro de achados, mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria. Essa é uma frase de Paulo Freire, que está dentro de aspas, porque a frase não é minha. E eu só queria agradecer a vocês por terem dado atenção à minha aula, por estarem
dando continuidade aos estudos de vocês e agradecer e parabenizar vocês pelo esforço. Vocês são ótimos, maravilhosos. E a tia tá morrendo de saudade. Até a próxima.